qual foi o seu primeiro game, qual foi o seu primeiro game, qual foi o seu primeiro jogo que você jogou Primeiro na sua vida, contato. primeiro contato com o game. Cara, eu comecei a jogar videogame muito cedo. Foi até antes de aprender a ler, assim. Os meus tios, os irmãos da minha mãe tinha muitos irmãos. E os irmãos dela tinham um Atari, que eles ganharam quando eles eram menores. Então, meu primeiro contato com videogame foi com um Atari 2600. Jogando River Raid, jogando Boxer e tal. Era uma televisãozinha preto e branco que tinha lá em casa. E isso me fascinava, era impressionante, assim. Eu era uma criança muito introvertida, então... É meio cômico até, irônico que eu trabalho com comunicação hoje, porque eu não sabia me comunicar, eu era muito introvertido, né, muito tímido. Então, por muito tempo, o videogame foi meu melhor amigo, videogame e televisão, né? Acho que eu fui para a área de entretenimento, inclusive, por conta disso. E o Atari foi esse meu primeiro contato. Depois disso, tinha alguns primos que tinham Super Nintendo, então eles levavam na casa da minha avó, eu jogava com eles. Aí eu tinha um outro primo de segundo grau que ele tinha um Mega Drive, depois ele teve um 64. Então, assim, a minha família era muito pobre. Eu não tive videogame mesmo meu, assim, até eu chegar, sei lá, no fim da minha adolescência. Quando eu comprei meu primeiro videogame. Sempre foi muito caro o videogame, né? Sempre foi muito caro, O pessoal, especialmente no Brasil. o pessoal acha que hoje é caro. É caro. É caro. Mas sempre foi caro. E eu acho que era pior ainda antes, porque, por exemplo, jogos, né? Você encontra promoção de jogos, digital, os caras fazem promoção. Você tem serviços, né, como o Game Pass, a PS Plus. Eu acho que uma coisa que muda bastante, principalmente aqui no Brasil, a percepção, às vezes, que parece que hoje é mais caro. Acho que hoje talvez seja um pouco mais acessível por questão de facilidade de crédito. Que antes o crédito era só o carnê e quem conseguia. Hoje, você fez 18 anos, você consegue um cartão de crédito, aí você consegue já. Mas não só isso, comprar. o preço mesmo. Uma vez eu fui levantar quanto custava, sei lá, uma fita de Nintendo 64, um jogo original de PlayStation 1, com o ajuste da inflação. Cara, era um negócio absurdo. Assim, às vezes aparece no Twitter e o pessoal mostra anúncio assim dos anos 90 de, sei lá, lembra das lojas brasileiras, né? Aquelas lojas Arapuã, essas lojas que não existem mais, assim. Os caras falam, não, tá o videogame aqui, não sei o que, dos anos 90. Aí você vai calcular pelo preço da inflação. Era um custo, sei lá, de uns 3 PlayStation 5. Era muito pior naquela época. Então, óbvio, né, que tá longe de estar no ideal. A gente quer videogame mais acessível para todo mundo. Mas naquela época era muito caro. E a minha família era muito pobre, não tinha acesso. Então, a minha infância foi assim, foi jogando em casa de primo, foi pegando emprestado, porque, digamos, putz, na minha rua, teve uma época que eu morei numa rua lá, eu morava no interior de Minas, né? Eu sou de Montes Claros, no norte de Minas. E tinha uma rua sem saída que toda casa tinha um menino. E todo menino tinha um Super Nintendo. A única casa que não tinha era a minha, né? Mas aí, eu, sei lá, ia pra escola, na parte da tarde, eu ia na casa de cada um deles. Então tinha o Pedro lá da primeira casa, tinha o Alfredo que era de cá, o Rodolfo que era ali. Então migrava na casa dos Você ia meninos. variando quem você jogava. E aí eu jogava na casa de todo mundo. Aí, assim, quando chegou na era dos 16 bits, né, do Super Nintendo, eu peguei realmente gosto pela coisa. E depois foi PlayStation 2, né, um pouquinho de 64, desculpa, PlayStation 1, 64, aí mais tarde PlayStation 2. Eu só fui realmente acompanhar a geração, porque no Brasil eu acho que tem muito disso, né? Inclusive já tem pesquisa que mostrou, a pesquisa Game Brasil, aquela pesquisa que eles fazem, a mais importante, acho que em termos de dados, de como são os hábitos do brasileiro, eu não sei, não olhei a última, mas até ano passado, sei lá, digamos, o Xbox 360 era o console mais popular, digamos assim. Foi até 2 anos atrás. Por quê? Porque tem um lance da pirataria, né? Era o console que recebia CD, e mesmo o PlayStation sendo o nome mais forte, o Xbox tinha o meio da pirataria, então as pessoas tinham. Pelo mais acessível. Durante muito tempo, antes do Xbox 360, era o PlayStation 2. Pela pirataria e pelo nome PlayStation, que é muito forte. Aí tem várias franquias que começaram naquela época. Era muito fácil você pegar um jogo de Play. Antes tinha, né? Mas isso, assim, sempre, sei lá, 1, 2 gerações atrás. É muito típico, né, do cenário socioeconômico brasileiro. Né? O videogame aqui é uma coisa cara, o brasileiro não tem condições, ele está sempre atrás. E na minha vida também foi assim durante muito tempo, né? Eu fui acompanhar a geração mesmo de consoles, foi ali por 2007, e nem foi console, eu finalmente, com o meu primeiro emprego, consegui montar meu primeiro computador, que rodava games. Então, ali o Steam estava começando, acho que nem existia no Brasil, eu estava começando no Brasil, aí também era na base da pirataria, né? Coisa craqueada e tudo mais. E aí, quando saiu o Xbox 360, eles começaram a vender aqui no Brasil, eu tinha um amigo do trabalho, né? Eu trabalhava com telemarketing na época,
E ele falou assim, poxa, tô querendo comprar um Xbox. Eu falei, pô, eu também. Eu falei assim, mas eu quero comprar para usar os jogos, não quero piratear. Eu quero ter os jogos na minha estante, quero comprar. Eu falei, vou fazer a mesma coisa. E aí a gente começou. E eu acho que foi nesse momento que eu fiquei tão alinhado com o que estava acontecendo com o videogame, que eu comecei também a acompanhar veículos e tudo mais, e depois disso que eu cogitei, poxa, se eu trabalhasse eventualmente com isso, mas não tinha nem noção. Aí eu fui conhecer pessoas que trabalhavam na área por grupos de Facebook, e eventualmente eu acabei parando, né, numa empresa para escrever sobre videogame depois.